palavra da terapeuta. Estamos falando sobre a ansiedade. E o tema estamos na parte 2 do tema da ansiedade. Dentro do tratamento da ansiedade, nós utilizamos da abordagem de uma terapia integrativa. Então, nós integramos no processo terapêutico da ansiedade a sabedoria de São Tomás de Aquino. Então, vamos compreender um pouquinho. A filosofia tomista, ela nos oferece uma perspectiva revolucionária sobre a ansiedade. Para São Tomás de Aquino, o ser humano é uma unidade indivisível de corpo e alma, onde a alma, com suas potências do intelecto e da vontade, ordena e move o corpo. Então, nós precisamos compreender que nós, seres humanos, somos formados de corpo e alma. E a nossa alma tem potências. E quais são essas potências da alma? O intelecto e a vontade. E o intelecto e a vontade move o corpo. Então vamos lá. Você tem corpo e alma. A sua alma tem intelecto e vontade. E esse intelecto e vontade move o seu corpo. O que é o intelecto? É o responsável por conhecer a verdade e compreender a realidade. Então, nós temos o intelecto, a inteligência, para conhecer a verdade da nossa história, da nossa vida e compreender a realidade da nossa vida. E nós temos a vontade. Essa vontade ela é inclinada para o bem e nos move à ação livre. Então, nós somos livres para fazer o bem. Nós possuímos vontade. E a nossa vontade ela não é inclinada somente para o pecado, mas ela é inclinada para o bem. E para o bem que nos move a uma ação livre. Então, você é livre para fazer o bem. E nós temos corpo. Esse intelecto e a vontade move o nosso corpo. E no nosso corpo é manifestado fisicamente o estado da nossa alma, através dos sintomas. Por isso, sob essa ótica profunda, a ansiedade não é apenas um problema biológico e nem psicológico isolado, mas ela é um desarranjo nessa unidade fundamental, uma desarmonia entre as dimensões que nos constituem como pessoa. Então veja bem, quando no nosso corpo é manifestado fisicamente o estado de uma alma desarranjada, desordenada, desequilibrada, o nosso corpo manifesta sintomas. Então a ansiedade não é só um problema biológico e nem só um problema psicológico, mas é algo que está em desarmonia, está desordenado. Por isso, o desequilíbrio da alma na ansiedade também precisa ser conhecido. E o que ocorre na alma quando ela está desequilibrada e nesse desequilíbrio se manifesta a ansiedade? Vamos compreender? O nosso intelecto fica distorcido. O que é um intelecto distorcido? É quando o intelecto responsável por conhecer a verdade, ele está distorcido, focando excessivamente em preocupações e fantasias sobre um futuro incerto. Ele perde a capacidade de enxergar a realidade presente com clareza. Então, quando nós estamos com o intelecto distorcido, estamos dentro do processo de ansiedade com o intelecto distorcido, nós focamos excessivamente em preocupações e em fantasias de um futuro incerto, de um futuro que nós não conhecemos. E nós perdemos a capacidade de enxergar a realidade presente, o hoje, com clareza. Por isso nós não conseguimos tomar decisões, porque nós estamos tão preocupados com o futuro incerto, nós estamos excessivamente focados com o futuro incerto e presos em fantasias desse futuro incerto, que nós perdemos a capacidade de enxergar a nossa realidade, porque o nosso foco não está no hoje, o nosso foco está num futuro incerto que nós nem conhecemos. A nossa vontade fica paralisada. A vontade que deveria nos inclinar para o bem e nos mover livremente, ela está presa no medo. Então ela se torna incapaz de agir com liberdade e se encolhe diante de ameaças imaginárias. Então, num processo de ansiedade, a nossa vontade paralisada pelo medo, ela nos torna incapaz de agir com liberdade.
Uma pessoa que está num processo de ansiedade, ela não consegue agir de forma livre. Por quê? Porque ela está encolhida diante das ameaças imaginárias. Ela está encolhida diante do medo, ela está encolhida diante do foco nas vãs preocupações, nas preocupações excessivas, nas fantasias. Ela está paralisada. Ela não consegue ser capaz de agir com liberdade, presa, ela está presa no medo. E a manifestação corporal, que o corpo manifesta sintomas como dor de barriga, cansaço, dores musculares, desequilíbrio no peso. E isso reflete fielmente a um estado desequilibrado da alma. Isso não é psicossomático, mas é uma expressão natural da unidade humana. Por quê? Porque a vontade está paralisada, o intelecto está distorcido e o intelecto e a vontade, que é uma potência da alma, o intelecto distorcido, a vontade paralisada, ela se manifesta no corpo de uma forma desequilibrada, desordenada. Então, por isso, as manifestações no corpo acontecem, não por algo psicossomático, mas por um desequilíbrio na alma. Olha que interessante, como muda a visão, né? Então, nós precisamos também cuidar da alma, precisamos cuidar do intelecto, precisamos cuidar da vontade. Por isso, a ansiedade é a manifestação de um intelecto que não consegue encontrar a verdade no momento presente e de uma vontade que não consegue se mover em direção ao bem, porque está paralisada pelo medo. Por isso a palavra de Deus nos diz 365 vezes, não tenhais medo. Por isso Jesus tanto nos diz, não tenhais medo, porque o medo paralisa a nossa vontade. E paralisando a nossa vontade, nós não conseguimos ser capazes de agir com liberdade. Nós estamos encolhidos diante de ameaças imaginárias e não conseguimos fazer o bem ao qual nós somos inclinados. Você está conseguindo entender as coisas que nos acontecem num estado de ansiedade? Nós ficamos excessivamente focados em preocupações e fantasias de um futuro incerto, não conseguimos ter a capacidade de enxergar o futuro presente, o momento que vivemos, porque estamos com o nosso intelecto distorcido. Então a ansiedade, ela é uma manifestação do intelecto e da vontade, ou seja, das potências da alma. Isso muda tudo. A ansiedade não é um processo psicossomático, mas é um estado desequilibrado e desordenado da alma, das potências da alma, intelecto e vontade. Então, que hoje você possa ficar com essa pequena direção para você, e se você está sofrendo de ansiedade, que você busque uma terapia integrativa. Estamos aqui à sua disposição, a nossa agenda está aberta. Entre em contato conosco e venha para esse processo libertador, esse processo de cura profunda, esse processo de bem-estar, de desenvolvimento pessoal, esse processo de autoconhecimento, esse processo de autoestima. Venha, busque por um processo terapêutico. Eu tenho certeza que vai fazer um enorme bem para o seu corpo e para a sua alma. Afinal, hoje você sabe que você não é só um corpo, você não é só matéria, você é corpo e alma. Vamos cuidar dos dois?